Não estamos sozinhos. A humanidade há muito tempo reconhece essa verdade, no entanto, infelizmente, houve escassa ou nula evidência para corroborá-la, vinda de vídeos, clipes e relatos de indivíduos que vazaram imagens da NASA. Quase todos os pedaços de evidência que poderiam comprovar a existência alienígena foram negligenciados. No entanto, agora é o Congresso dos Estados Unidos que finalmente está divulgando detalhes intrincados sobre diversos encontros testemunhados por pessoas com civilizações alienígenas nos Estados Unidos. Por que o Congresso está tomando essa atitude agora e quem são os observadores que irão depor? Isso irá desvendar o mistério dos alienígenas vivendo entre nós. Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos por que o Congresso dos Estados Unidos finalmente trouxe à tona evidências de seres não humanos. O enigma dos seres extraterrestres inteligentes não teve início em nosso século XXI ou com as ações do Congresso dos Estados Unidos. Desde tempos remotos, muitos mitos e lendas sugeriram que a humanidade teve contatos repetidos com seres alienígenas. A existência de várias estruturas inexplicáveis, como Stonehenge e as pirâmides, também tem gerado controvérsias, levando muitos a se questionarem se essas construções foram erguidas por seres de outro mundo. E além disso, existem mais evidências diretas e pistas sobre avistamentos de alienígenas, como a pintura do século XV conhecida como A Madonna com São Giovannino. Essa obra foi apelidada de pintura OVNI, pois atrás do retrato da Virgem Maria parece pairar um objeto voador não identificado, enquanto um homem e seus cães observam lá embaixo. Essa obra remonta ao século XV e levanta a questão de se alienígenas estão vivendo entre nós. Essa não é a única evidência antiga de atividade alienígena. Diversas outras pinturas e pergaminhos na Índia transmitem uma mensagem semelhante à retratada nessa pintura. Além disso, arqueólogos têm encontrado ao longo dos séculos artefatos inexplicáveis. Esses artefatos são objetos pré-históricos descobertos em várias partes do mundo que não se encaixam em sua época ou período designado. Para ilustrar, imagine encontrar um fuzil AK-47 enterrado a 200 pés de profundidade, datando de 500 anos atrás. Isso é claramente improvável, considerando que as AK-47 foram inventadas somente em 1947. No entanto, cientistas têm testemunhado a aparição de vários artefatos fora do seu tempo em todo o mundo. Por exemplo, em 1991, pequenos artefatos em forma de bobina foram encontrados perto de uma margem de rio na Rússia, a uma profundidade de cerca de 40 pés. Esses objetos pareciam extremamente complexos e sofisticados, semelhantes ao que poderíamos criar com nossa tecnologia. No entanto, a datação geológica revelou que esses objetos tinham cerca de 20.300 anos de idade. Para tornar as coisas ainda mais intrigantes, esses objetos eram compostos por um material semelhante aos componentes feitos com nanotecnologia. Considerando que esses objetos foram fabricados, surge a questão de como os seres humanos teriam o conhecimento técnico e as ferramentas para criar tais dispositivos há 100.000 anos atrás. A explicação mais plausível é que eles foram produzidos por uma civilização avançada que pode ter origem extraterrestre. No entanto, relatos de avistamentos de alienígenas não se restringem a pergaminhos e artefatos antigos. Há inúmeros relatos de OVNIs, especialmente nos Estados Unidos. Recentemente, em Las Vegas, a polícia respondeu a uma chamada de emergência no 911 de moradores que alegavam ter avistado alienígenas verdes em seu bairro. Um dos oficiais admitiu até ter visto algo semelhante a uma estrela cadente no céu, enquanto alguns moradores afirmavam ter visto criaturas verdes estranhas com cerca de 2,5 a 2,7 metros de altura. Ao longo de décadas, americanos têm relatado encontros com objetos voadores não identificados, OVNIs, de Novo México à Flórida. No entanto, na maioria das vezes, esses eventos são acobertados ou ignorados pelo governo. Isso explica a escassez de evidências sólidas ou filmagens públicas de alienígenas. Essas evidências existem, mas o governo mantém esses documentos ocultados. O Congresso divulgou informações indicando que um estudo trouxe à luz que aproximadamente 68% dos cidadãos norte-americanos mantinham a crença de que o governo estava ocultando dados acerca dos UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Outro estudo revelou que os americanos, de maneira geral, demonstravam insatisfação em relação à maneira como o governo lidava com relatos de avistamentos de OVNIs, mesmo quando provenientes de fontes confiáveis como médicos, cientistas e funcionários públicos.
Mesmo diante de relatos ocasionados por testemunhas presenciais, como médicos, cientistas e funcionários públicos, o governo ainda optava por manter um silêncio reservado, o que foi reconhecido pelo membro do Congresso Tim Burchett. Ele admitiu que se depararam com diversas barreiras por parte das instâncias superiores ao tentarem descobrir a verdade por trás dos OVNIs. Além disso, ele reconheceu que essa situação vinha perturbando os Estados Unidos por um longo período, dado que muitas pessoas se reuniam para compartilhar suas experiências com OVNIs, incluindo congressistas como ele próprio, que testemunhara pessoalmente a existência de alienígenas e OVNIs. Entre os grupos mais frequentemente relacionados a encontros com UAPs, estavam os pilotos. Ao longo de décadas, pilotos relataram avistamentos de objetos estranhos e incomuns nos céus. No entanto, por receio de prejudicar suas carreiras, essas testemunhas oculares deixavam de pressionar por uma divulgação pública do que testemunharam. Por exemplo, um piloto chamado Gordon Cooper, que operou aeronaves avançadas como Mercury 9 e Gemini 5, compartilhou como testemunhou uma formação inteira de OVNIs durante um voo particular em 1951 sobre a Europa. Um segundo encontro ocorreu em 1963, aproximadamente uma década após o incidente inicial. Nessa ocasião, Cooper estava voando sozinho e avistou um objeto verde brilhante e estranho voando em sua direção. Esse objeto foi detectado até mesmo no radar da aeronave. Apesar de ter evitado uma colisão, Cooper não conseguiu esquecer o incidente, assim como aquele de 1951. Ele costumava informar seus superiores sobre a presença desses seres visitantes do espaço, mas nada foi feito a respeito. O caso de Cooper é apenas um dentre vários outros relatos de pilotos e profissionais espaciais, incluindo o renomado Neil Armstrong. Supostamente, durante sua missão Apollo à Lua, Armstrong teria encontrado seres extraterrestres. Embora tais rumores persistam, Armstrong nunca confirmou ou negou essas alegações. Esse padrão de reações diante de avistamentos de OVNIs tem sido comum, alguns são desacreditados, enquanto outros que parecem genuínos são mantidos em sigilo. Por isso, em 2023, o Congresso dos Estados Unidos empreendeu uma audiência pública sem fins lucrativos com o intuito de abordar a questão dos UAPs. O objetivo também é oferecer aos pilotos uma plataforma para expressar suas experiências e compartilhar ao mundo o inexplicável. Em relação às suas trajetórias profissionais, observaram-se mudanças. O Congresso implementou essa medida visando prestar auxílio. Isso impactou pilotos, funcionários públicos afetados e cidadãos. Importante ressaltar que essa ação não foi simplificada pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, o ex-diretor de Inteligência Nacional, John Radcliffe, admitiu em uma entrevista à CNN que o governo norte-americano possui um conhecimento mais extenso sobre seres alienígenas e objetos voadores não identificados do que está sendo revelado ao público. John Radcliffe afirmou claramente que existem numerosos avistamentos que permaneceram fora do domínio público. Consequentemente, essa falta de divulgação deixou as pessoas no desconhecimento por um período prolongado. Esse é o dilema que o Congresso tinha a intenção de abordar, visando trazer à tona todas as informações ocultas relacionadas aos alienígenas. Além disso, a intenção era convocar testemunhas oculares para corroborar essas declarações. As testemunhas tiveram a oportunidade de se expressar na audiência, após prestarem juramento sobre sua veracidade. O primeiro a ser chamado para testemunhar perante o Congresso foi o tenente Ryan Graves, ex-piloto da Marinha dos Estados Unidos, tendo operado aeronaves F-18, e atual diretor executivo da organização Americans for Safety Aeroespacial. Durante a audiência, o Sr. Graves expressou que suas palavras não refletiam apenas suas próprias experiências, mas também as de mais de 30 voos comerciais, pessoal militar e veteranos que compartilharam suas experiências únicas com ele. Ele alegou que tais avistamentos não são casos raros, visto que membros da tripulação militar e até mesmo pilotos de companhias aéreas comerciais frequentemente os presenciam. Esse fato é motivo de preocupação, uma vez que esses indivíduos frequentemente arriscam suas vidas em cada voo em que se deparam com esses fenômenos não explicados. Graves também apontou para a maneira como o governo tende a desacreditar os relatos das testemunhas oculares, suscitando preocupações sobre esse comportamento. O governo, conforme relatado por Graves, faz um uso excessivo da classificação de informações que seriam vitais para esclarecer o público sobre questões relacionadas a alienígenas e fenômenos aéreos inexplicáveis. Baseando-se em sua própria experiência,
Graves descreveu um encontro com um UAP avançado. Isso ocorreu em 2014, quando ele ainda era piloto de um jato F-18 na Marinha dos Estados Unidos. Estacionado em Virginia Beach, após concluir atualizações na aeronave, Graves começou a detectar sinais de radar que indicavam a presença de objetos não identificados. Inicialmente, ele suspeitou de um erro técnico, porém, para sua surpresa, tratava-se de um UAP real. A aparência desse objeto voador era de um cubo cinza escuro dentro de uma esfera translúcida clara, com um diâmetro estimado entre 5 e 15 pés. Esse objeto chegou a uma proximidade de cerca de 50 pés em relação à aeronave de Graves. Diante disso, o comandante ordenou o retorno à base, mas, surpreendentemente, não houve menção posterior desse incidente, e ninguém tinha permissão para relatar tais avistamentos. De acordo com Graves, tais avistamentos tornaram-se mais frequentes, e os superiores frequentemente alertavam os pilotos sobre os riscos de encontrar UAPs durante voos. Esses eventos foram a motivação para a criação dos Americanos por uma Aeroespacial Segura, uma organização que oferece um ambiente seguro para testemunhas oculares de UAPs compartilharem suas experiências. A maioria desses relatos é proveniente de pilotos veteranos, e muitos deles relatam avistamentos desses OVNIs em órbitas terrestres baixas ou em altitudes elevadas, chegando até 40 mil pés. A segunda testemunha a depor foi David Grush, ex-oficial sênior de inteligência da Agência Nacional de Geoespacial e Inteligência. Grush admitiu seu envolvimento em uma força-tarefa relacionada ao UAPs e destacou que tinha recebido vários relatórios de membros da Comunidade de Inteligência Federal, os quais indicavam que o governo estava mantendo segredo sobre os UAPs. O autor também compartilhou como diversos cidadãos estimados o presentearam com informações sobre UAPs, muitos deles fornecendo fotos e documentação oficial para sustentar suas afirmações. David Grush revelou uma surpreendente informação, na qual durante seus anos de serviço, conseguiu obter dados sobre um programa de engenharia reversa de UAPs que supostamente estava em andamento por décadas. Isso indicava que o governo estava envolvido em tentativas de decifrar a tecnologia alienígena. No entanto, Grush não teve acesso aos arquivos desse programa e acrescentou que sua denúncia resultou em retaliações por parte de seus colegas e oficiais de alto escalão. Ainda assim, ele mantinha a esperança de que suas ações contribuiriam para uma maior transparência. A terceira testemunha, David Fravor, um comandante da Marinha aposentado, relata um encontro com um UAP que ele apelidou de Tic Tac. Esse incidente ocorreu em 2004, quando Fravor estava à frente do Esquadrão de Caça de Ataque da Marinha 41. Durante um dia de preparação para um treinamento aéreo, ele e seu colega foram abruptamente instruídos a interromper o treinamento e investigar um objeto em uma localização específica no ar. O controlador não forneceu detalhes sobre a natureza do objeto, na verdade, nem mesmo sabia do que se tratava. Eles se encontraram, de certa forma, tateando no escuro, mesmo que fossem informados de que o objeto estranho havia sido monitorado por mais de 2 semanas pelos radares. Esse objeto tinha o hábito de descer para uma altitude de 20 mil pés, antes de subir rapidamente para altitudes superiores a 80 mil pés. Apenas para que você tenha conhecimento, a uma altitude de 80 mil pés, você adentrou o espaço sideral. Assim, um objeto estava descendo da vastidão do espaço em direção à atmosfera, e de forma misteriosa, retrocedendo para o cosmos. Fravor e sua equipe, prontamente, chegaram ao ponto indicado. Ao examinarem a área circundante, avistaram uma pequena mancha branca à direita, próxima à empenagem da aeronave. Normalmente, um piloto poderia interpretar tal visão como uma miragem em dias chuvosos ou nublados, mas o dia estava claro e radiante, o que excluía a possibilidade de um fenômeno meteorológico. Quando Fravor e seus colegas voltaram a olhar para baixo, depararam-se com um pequeno objeto em forma de tic-tac, movendo-se de maneira oscilante sobre a água, como uma bola de ping-pong. O aspecto intrigante residia na ausência de rotores ou superfícies de controle que pudessem explicar o movimento peculiar. Fravor, movido pela curiosidade, decidiu se aproximar do objeto tic-tac que pairava cerca de 12 mil pés abaixo deles. No entanto, quando se aproximaram, o objeto fez uma rápida manobra, ficando de frente para eles como se estivesse ciente de sua presença. À medida que se aproximaram a menos de 1 quilômetro do objeto, ele acelerou subitamente à sua frente e desapareceu. De maneira surpreendente, o objeto de água branca também desapareceu simultaneamente. Além disso, uma das aeronaves companheiras de Fravor,
localizada a 8.000 pés acima, também perdeu contato com esses objetos misteriosos. No momento em que Fravor e sua equipe estavam prestes a retornar, o controle informou que o objeto havia sido avistado a 60 milhas de distância, mal um minuto após seu enigmático desaparecimento. Isso levanta duas possibilidades: ou o objeto era incrivelmente rápido ou simplesmente se desvanecia. Curiosamente, o incidente, de acordo com Fravor, nunca foi alvo de investigação. Nem mesmo seus colegas de quarto mostraram interesse pelo encontro. Passaram-se 5 anos, até 2009, antes que o evento começasse a receber atenção. Mesmo assim, as autoridades insistiram em manter os documentos como informações classificadas. Ao apresentarem seus relatos ao Congresso, os 3 homens foram questionados, e ficou evidente, por suas respostas cuidadosas, que evitavam provocar qualquer agência ou o próprio governo. Entretanto, eles reconheceram que o governo e suas agências afiliadas possuem conhecimento além do que foi divulgado ao público. Nota-se que aqui, agências do governo, podem se referir à CIA, FBI e outras organizações de inteligência. No entanto, não somente as agências governamentais foram acusadas de reter informações relacionadas a seres extraterrestres. Agências espaciais como a NASA também enfrentaram acusações semelhantes em diversas ocasiões. Imagens vazadas da NASA referentes a avistamentos de seres alienígenas têm gerado questionamentos. Além disso, a instituição se viu envolvida em diversos encontros com seres extraterrestres ao longo dos anos, com informações frequentemente classificadas. Um dos encontros notáveis ocorreu em abril de 2016, quando a sonda espacial New Horizon, da NASA, realizou uma missão a Plutão. Durante essa jornada, ao capturar a atenção do planeta anão, a sonda detectou um objeto de grande porte que parecia estar em uma trajetória própria. Os cientistas da NASA batizaram posteriormente esse objeto como Irã, nome derivado da divindade celta da morte. Essa escolha se justificou pelo fato de que, diferentemente da maioria dos objetos naquela região composta por rochas e gelo, esse objeto apresentava um comportamento singular. Não apenas sua constituição parecia ser mais resistente que a das rochas, mas também sua rápida rotação desafiava as expectativas convencionais. Essa rotação a alta velocidade teria, segundo as previsões científicas, causado danos, ou no mínimo, alterado a trajetória do objeto. Contudo, ao observá-lo por um período, os cientistas começaram a considerar a possibilidade de que o objeto estivesse gerando sua própria gravidade artificial. Ainda que essa hipótese fosse apenas uma suposição, decidiram direcionar a sonda New Horizon para se aproximar do objeto, a fim de uma investigação mais minuciosa. Entretanto, ao se aproximar do objeto, a sonda New Horizon experimentou uma falha súbita em todos os seus sensores, seguida pela perda de contato visual e áudio por parte da equipe de controle. A situação assemelhou-se a um desligamento planejado, como se algo ou alguém estivesse impedindo a investigação desse objeto. Curiosamente, antes da sonda entrar em colapso, os observadores notaram que o objeto Irã estava girando de maneira semelhante a uma espaçonave em movimento. Após esse episódio, quando a sonda foi afastada do objeto, todos os sistemas voltaram a funcionar de maneira inexplicável, como se nada tivesse ocorrido. Esses eventos sugerem fortemente que o objeto em questão possa ser associado a uma civilização alienígena com tecnologias avançadas, dado seu comportamento singular. Isso levanta questionamentos acerca de qual seria o propósito dessa presença no nosso sistema solar e se eles estavam observando a Terra. A verdade é que relatos sobre avistamentos e interações com seres alienígenas remontam a um passado distante, e em alguns casos, parecem indicar a queda de objetos alienígenas na Terra. Mencionado pelo Sr. Grush, um dos relatos sugere que o governo estaria recuperando não apenas restos biológicos, mas corpos de alienígenas após um acidente. Isso implica que seres de outros mundos teriam chegado à Terra, porém, sem sobreviver ao impacto, deixando para trás evidências que desafiam a compreensão humana. Essas informações vazaram recentemente, em janeiro de 2023, quando um denunciante do Pentágono revelou que o governo estava secretamente coletando naves espaciais extraterrestres para estudo, enquanto encobria suas atividades. Apesar da falta de evidências físicas sólidas para sustentar tais alegações, as narrativas compartilhadas por testemunhas reforçam a possibilidade de que esses relatos tenham fundamentos reais.
Ações como essas estão contribuindo para ações mais sérias do Congresso dos Estados Unidos, que está empenhado em desvendar a verdade por trás dos avistamentos de alienígenas e fenômenos aéreos não identificados. No entanto, encontrar testemunhas corajosas dispostas a se apresentar publicamente com suas experiências tem sido um desafio. Muitos indivíduos têm receio de retaliações ou represálias por parte das autoridades ou de seus empregadores. Apesar disso, um punhado de testemunhas está disposto a compartilhar suas experiências, acreditando no direito à transparência. Um dos depoentes, quando indagado sobre possíveis consequências negativas, afirmou que ele e sua família enfrentaram ameaças significativas. Ainda assim, ele permanece firme em sua determinação, guiado pela crença de que a sociedade merece acesso à verdade. É evidente que há um dilema em relação ao medo e ao risco associados à exposição dessas informações. A maioria dos denunciantes opta por permanecer anônima para evitar represálias, o que por vezes resulta na descredibilização de suas declarações por parte do governo dos Estados Unidos. Como resposta a essas complexidades, o Congresso dos Estados Unidos está tomando uma posição séria e comprometida com o objetivo de trazer credibilidade às revelações sobre encontros alienígenas. Membros respeitáveis da sociedade, cujas vozes não podem ser facilmente abafadas, estão sendo convocados para testemunhar e compartilhar seus conhecimentos. Isso visa proporcionar um ambiente seguro para que os depoentes possam se apresentar sem temer retaliações. O caminho adiante parece promissor, uma vez que mais audiências estão sendo planejadas para o futuro próximo. Esses 3 indivíduos são apenas alguns dos muitos que tiveram encontros com seres alienígenas ou com objetos voadores não identificados. Com uma abordagem mais comprometida, é possível que finalmente alcancemos um entendimento mais profundo sobre o fenômeno dos OVNIs e o mistério dos alienígenas. A busca por clareza e conhecimento está em andamento, e a sociedade espera que isso possa proporcionar respostas duradouras para os questionamentos que têm permeado nossa compreensão do universo. E qual a sua opinião sobre isso? Sobre esses relatos? Você acredita que realmente existem seres extraterrestres? Ou estamos sozinhos nesse vasto universo? Responda nos comentários para a gente. Sua opinião é muito importante para nós. Agradecemos por acompanhar mais um episódio do canal Curiosidade Insana. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para sempre ser avisado quando postarmos vídeos novos. Clique no vídeo recomendado em sua tela para explorar mais conteúdo intrigante como este. Nos vemos lá!